Queridos amigos, muito boa noite para todos. Prazer revê-los. Sempre bom estarmos aqui juntos, aproveitando. E hoje temos aí o nosso estudo do Cláudio Conte, nosso amigo querido já está aqui conosco, pronto para nos passar seus ensinamentos hoje sobre parábolas. Estou ansioso aqui também para escutar o amigo Cláudio aí. E como sempre, vamos nos preparar um pouquinho. Vou ler aqui uma página do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então vamos abrir ao acaso. É a página número 77, chamado Pai Nosso. O texto é só esse, Pai Nosso de Jesus, que aparece em Mateus, né? Obviamente no Sermão da Montanha, aparece em Mateus capítulo 6, versículo 9. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades, as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que dominam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão examinando nos fundamentos é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, nosso mundo, sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Vamos orar, amigos. Pai querido, Pai de amor e bondade, Pai que nos criou para a perfeição, para a felicidade, para sermos fontes do teu amor. Nós te agradecemos pelo dom da vida, pela vida que nos permite ver as belezas conquanto nossos olhos insistem em procurar as dificuldades. O dom da vida que nos permite ver as flores desabrochando, as crianças sorrindo, os pássaros voejando. Apesar de insistirmos em viver na vibração das reclamações, maldizendo a bem-aventurança da dádiva de existirmos. Por isso, querido Pai, no dia de hoje, deixa-nos rogar ao teu coração o teu abraço, o teu colo, o teu amor, o teu carinho. Queremos sentir em nosso ser para a prontidão da vida,
nos apresentarmos para mais um dia de amarmos a Ti, amarmos os nossos irmãos, Teus filhos, assim como aprendemos a amar também a nós mesmos. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Queridos amigos, Cláudio Conte, por favor, amigo, é contigo. Não, eu vou usar o de... ele me emprestou de lapela. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre possa nos auxiliar sempre ao estudo e às reflexões dessa doutrina que nos auxilia tanto. Um tema como este, porque Jesus falava por parábolas, me coloca sempre um pouco assustado, porque parece que nós sabemos o que Jesus fazia ou deixava de fazer, o motivo pelo qual ele fazia ou deixava de fazer tal coisa. Então, quando nós buscamos responder essa pergunta, não é chegar à conclusão definitiva do que Jesus, ou o motivo pelo qual ele fez ou deixou de fazer, mas apenas uma análise nossa, do ponto de vista de encarnados, sobre o porquê ele fazia isso ou aquilo. Então é apenas um exercício mental, obviamente que baseado na informação disponível, para tentarmos chegar a uma conclusão. Isso é razoável. Agora, é claro que só Jesus mesmo sabia o motivo pelo qual ele fazia as coisas. Mas, em geral, o que nós temos no meio espírita é que Jesus falava por parábolas porque as pessoas não podiam entender. Então, se isso fosse verdade, felizmente não é, eu só ia falar aqui para vocês, as pessoas não podiam entender o motivo pelo qual Jesus falava por parábolas, muito obrigado pela atenção, e acabou a palestra, certo? Mas a pergunta que precisamos nos fazer, será que é isso mesmo? Tá? Então, porque se as pessoas não pudessem entender as palavras de Jesus, aí eu começo a me perguntar, então, para que ele veio na época que ele veio? Se ninguém podia entender, certo? E se não podiam entender, como é que as palavras dele, ainda mais de 2000 anos, e ainda continuamos falando sobre Jesus? Jesus é um tema que é mais escrito no mundo. Então, como é que ele conseguiu isso tudo se ninguém entendia o que ele fala? Certo? Às vezes, quando eu falo coisa que ninguém entende, as pessoas me olham meio estranho e ninguém repete o que eu falei ou deixei de falar. E então, nós precisamos avaliar o porquê que Jesus falava por parábolas e será que ele só falava as parábolas? Certo? Será que Jesus chegava aqui, né, meio de vocês, falava uma parábola, depois dava boa noite, ia embora e pronto, acabou. E nós ficávamos então com aquela parábola para tentar entender, né? Porque a parábola nada mais é do que uma historinha. É uma historinha com significado. Só que nós temos uma facilidade muito grande de gravar a historinha. Então, quando alguém conta uma historinha e depois fala a respeito, nós conseguimos nos lembrar da história, talvez não consigamos repetir o que foi explicado sobre a história, mas a história nós conseguimos lembrar. Tanto é que as piadas nós lembramos. Alguém nos conta uma piada uma vez, e se nós gostamos da piada, nós lembramos e repetimos infinitamente. Por quê? A história é o que pega. Quando nós vemos as propagandas, sempre tem uma historinha envolvida para fazer a propaganda de um determinado produto. E sempre usa uma pessoa conhecida para que a pessoa possa, quem assiste, fazer uma referência daquela, depois liga aquela pessoa com a historinha do produto que foi vendido. Então, logo lá na introdução do Livro dos Espíritos, do Evangelho, lá no item 4 dessa introdução,
e a introdução de livro é uma coisa que nós tendemos a desconsiderar. Em geral, a gente não lê introdução de livro, né? Vamos logo para o capítulo 1º. Mas, às vezes, na codificação, os livros da codificação, nós não podemos nos furtar de estudar a introdução. Porque é aí que Kardec apresenta as diretrizes da obra. Então, nas diretrizes da obra, nós sabemos já o que esperar e como nós vamos trabalhar a obra em si. Então, logo na introdução, falando sobre os precursores da ideia cristã e do espiritismo, Kardec coloca o seguinte: do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, for errôneo concluir-se que a sua doutrina auriu a ele na dessa seita, e que se houvera vivido no outro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. Então, Kardec vem dizer para nós que a seita dos essênios tem alguma correspondência com os ensinos de Jesus. Porque ele fala, se Jesus tirou sua doutrina da seita dos essênios, ou se ele não tivesse conhecido os essênios, a sua doutrina seria diferente. Então nós temos que Jesus conhecia a seita dos essênios e que existe uma correspondência dos essênios com os estudos de Jesus, com a doutrina de Jesus. Em geral, a gente passa isso aqui batido. Lê, acha interessante, vai. Mas a gente precisa se perguntar quem eram os essênios. Certo? Era uma comunidade judaica extremamente disciplinada e espiritualizada, existente entre os séculos 2 antes de Cristo e 1 depois de Cristo. Então, se existe uma correspondência, não era a doutrina de Jesus, mas eram os precursores da doutrina de Jesus, se havia uma correspondência, isso significa que o tema da doutrina de Jesus já estava no meio daquela população pelo menos 200 anos antes. 200 anos é muito tempo. Então não foi uma coisa nova. Não é que Jesus caiu de paraquedas, trouxe aquela doutrina no meio de pessoas que não conseguiam entender. Certo? Porque o material já estava presente naquela comunidade. As pessoas já estavam acostumadas com o tema. Podia não ser a doutrina de Jesus, tá bom. Mas o tema já era conhecido das pessoas. E aí Kardec continua. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Então, a doutrina de Jesus, ela não surgiu bruscamente. As pessoas já estavam acostumadas. Então, dizer que as pessoas não tinham condições de entender é uma simplificação muito grande de algo que no final, é de importância para nós. Porque quando nós falamos que Jesus falava por parábolas, nós precisamos, e o ensino de Jesus como um todo, nós precisamos aplicar para nós hoje. Aplicar lá 200 anos, há 2000 anos, arredondando, para mim hoje não tem uma significação. Tá? Há 2000 anos, é muito tempo. Mas eu preciso entender isso para eu saber a minha relação com os ensinos de Jesus. Essa que é a grande problemática. Meu problema hoje é esse. Não é de 2000 anos atrás. Meu problema é minha relação com os ensinos de Jesus. Como é que eu me relaciono? E aí dizer que eles não tinham condições de entender na época, o que isso me ajuda? Né? O que isso me ajuda? A grande questão é, eu consigo entender os ensinos de Jesus? E é aí que fica a problemática toda. Eu consigo entender ou eu não consigo entender? Às vezes eu não consigo entender porque minha relação com os ensinos é equivocada.
não me foi apresentado de uma forma correta, ou eu não conseguir entender corretamente como eu preciso me relacionar com esses ensinos para que tenha uma significação para mim hoje, porque meu problema é hoje. Tal o que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios. Então, se 200 anos já era muito tempo, nós vemos que essa ideia cristã, ela já estava no seio da população daquela época, muito antes ainda de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Sócrates e Platão é século V, antes de Jesus, 500 anos. 500 anos antes de Jesus. Se nós pegarmos 500 anos, o nosso Brasil tem 500 anos, arredondando, 525, de descoberta. Certo? Em 500 anos, nós saímos de mata, porque isso aqui era só uma floresta habitada por índios, mas era só uma floresta, não tínhamos Rio de Janeiro, não tinha São Paulo, não tinha Teresópolis, não tinha nada aqui. Em 500 anos, nós conseguimos sair de floresta densa para as metrópoles que nós temos hoje. Os Estados Unidos, que é mais ou menos na mesma idade do Brasil, ainda está muito mais avançado do que nós. Então, em 500 anos, deu tempo dos Estados Unidos sair também do nada, né, de mata, para a condição de maior potência mundial hoje. Então, 500 anos é muito tempo, mesmo com a dificuldade da época. Porque as facilidades que nós temos hoje também não tinha. Né? Celular é coisa recente. Tem que 30 anos, celular, né? Onde ganhou corpo. Eu sei que é mais antigo do que isso, deve ter surgido aí uns 40 anos, mas tomou corpo, não é não? Não é 40 anos, não? Não, mas ele começou, já deve ter uns 40 anos. Aqui, que o pessoal botava celular, era uma coisa desse tamanho. Tijolão, botava no carro, né? É o celular de 40 anos atrás. Usava pochete, mas já teve maior que a pochete. O pessoal botava no carro. Eu tinha um colega, né, lá. Tinha uma mala. Isso que eu estou chamando de celular de 40 anos é uma mala, uma maletinha. Tá? Por aí. E aí, né, isso como telefonia, é muito recente também. Mas mesmo assim, aquele pessoal conseguiu, em 500 anos, se tornar uma potência mundial. A ida à Lua, né, a capacidade de computação dos computadores quando o homem foi à Lua era infinitamente menor do que qualquer celular que vocês tenham aí no bolso. Né? A capacidade de computação era nada, próximo de qualquer celular que vocês possam ter. O piorzinho daqui é muito melhor do que a capacidade de computação que eles tinham na época. E o homem foi à Lua. O pessoal da época que foi à Lua, o pessoal ainda fazia conta à mão. Né? Muitos daqueles que trabalharam lá fizeram conta à mão. Mas Sócrates e Platão é 500 anos antes de Jesus. Então nós já tivemos a ideia cristã. Então, assim, depois de 500 anos, mesmo com toda a dificuldade, nós dizermos que a população não tinha condições, podiam não entender. É diferente. Eu não entendo porque eu não quero, muitas vezes. Né? Mas condições de entender, eles tinham. E a forma que Sócrates trabalhava era muito interessante, porque Sócrates ele trabalhava na conversa. Então, ele conduzia aqueles que o ouviam ao raciocínio. Então, ele não dava respostas para as pessoas, ele raciocinava com as pessoas. Então, Sócrates e lá aqueles que andavam com ele ali na época,
ensinavam as outras pessoas a raciocinar, principalmente a Sócrates. E Sócrates foi tão importante que dividiu a filosofia em duas, a história da filosofia. É a filosofia pré-socrática e a filosofia pós-socrática. Tá? Para ver a importância desse filósofo. Ele é conhecido no meio, né? Trivialmente, não é, infelizmente. Tá? Mas a filosofia de Sócrates e Platão seria fundamental, por exemplo, para que todos os nossos políticos entendessem da filosofia de Sócrates e Platão. Porque ele falou muito sobre política, por exemplo. Né? Ele falou muito sobre ética, sobre moral, sobre política. Então, seria alguma coisa assim, muito interessante para o entendimento, ou básico que seja, pelo menos o conhecimento da filosofia de Sócrates e Platão. Platão, então, ele trouxe algumas ideias fenomenais para o entendimento da doutrina espírita, por exemplo. Né? Quando nós vemos o mito da caverna de Platão, para se entender a doutrina espírita, ela é assim uma ferramenta muito interessante e muito importante. Então, toda a reflexão de Sócrates gira em torno de questões éticas sobre o que se deve ou não, como se deve ou não viver. Por isso, o filósofo é considerado um divisor de águas na filosofia, e Sócrates, sem cometer crime algum, ele foi condenado à morte, certo? E aí ele ingeriu veneno. E a esposa dele virou para ele e falou: mas Sócrates, você não fez nada de errado. Aí ele olhou para ela e falou assim: você preferia que eu tivesse feito? Né? Então, para nós termos uma ideia do nível de entendimento desse espírito. Agora, só Sócrates, mas nós estamos, nessa época, nós tivemos grandes filósofos, grandes matemáticos, que desenvolveram equações que utilizamos até hoje. O teorema de Pitágoras, por exemplo, ainda faz parte da engenharia. Então, muitos nessa época já tinham um conhecimento bem amplo sobre matemática, astronomia e etc, etc, etc. Então, essa questão de dizer que é porque as pessoas não entendiam é uma falácia e, assim, é muito confortável. Às vezes nós buscamos respostas que são confortáveis para nós. Porque dizer, não consegui entender. Tá bom. Mas não necessariamente é porque nós não conseguíamos entender. E aí então nós precisamos ver por que a abordagem de Jesus, mas principalmente para nós hoje. Né? O que isso me interessa hoje? Por que eu preciso estudar isso hoje? E nós temos Elaine Pagels, é uma professora de religião da Universidade de Princeton, e ela escreveu um livro intitulado Os Evangelhos Gnósticos. Porque a gente fala dos evangelhos, a gente considera aqueles 4, mas aqueles 4 são só 4. Tá? Que foi selecionado por alguém lá no século IV, mais ou menos. Alguém, né, por vários motivos, escolheram 4 e nós ficamos nesses 4. Mas precisamos pensar, esses 4 são representativos dos ensinos de Jesus? Certo? Esses 4 realmente correspondem? E no livro, a professora diz o seguinte: na época dos apóstolos, todos os membros da comunidade cristã compartilhavam dinheiro e propriedade. Todos acreditavam no mesmo ensinamento. Todos rezavam juntos. Todos reverenciavam a autoridade dos apóstolos. Apenas após esses anos dourados foi que o conflito, a heresia surgiu. É o que diz o autor dos Atos dos Apóstolos, que identifica a si mesmo como o primeiro historiador do cristianismo. É bonito, não é, essa história? Quando nós imaginamos, porque isso aqui é referenciado pela maioria como cristianismo primitivo. E aí tem aquela poesia do cristianismo primitivo, em que todos eram irmãos e viviam numa grande irmandade.
Só que isso aqui é uma falácia, né? Isso não era assim. Nunca foi assim. Nunca foi essa harmonia. Tá? Então, essa, assim, almejar esse cristianismo primitivo, isso é uma busca utópica, porque nunca existiu. Nunca foi isso. E por que nunca foi isso? Porque a limitação das nossas avaliações leva a crer que a coisa funcionava tão bonita assim. É uma historinha bonita que faz, assim, aquece o nosso coração muitas vezes, mas é uma utopia. Então, assim, de utopia, eu não vou me tornar um espírito elevado. Tá? Então, o que vai me levar ao processo evolutivo é o entendimento. Mas eu preciso buscar o entendimento das coisas realmente como elas são. E quando nós falamos em ensinos de Jesus, se eu fico buscando algo que não existiu, eu vou viver, né, igual Dom Quixote buscando os moinhos de vento. E ela continua. Contudo, as descobertas de Nag Hammadi ou Nag Hammadi. Nag Hammadi é uma cidade do Egito, em que foi encontrado dentro de jarros, né, uma série de escritos, e foi encontrado por acaso por um pastor que, né, por um evento qualquer, ele entrou dentro de uma caverna, encontrou esses jarros, abriu, encontrou vários manuscritos. Parte desses manuscritos foi queimado porque estava frio e foi utilizado para aquecimento, para as pessoas se aquecerem. Então, muito se perdeu. Felizmente, alguém, né, alguém que entendia se deparou com esses manuscritos. E aí nós temos hoje os manuscritos de Nag Hammadi. Então, se admitirmos que alguns desses 52 textos representam as primeiras formas do ensinamento cristão, seremos obrigados a reconhecer que o início do cristianismo é bem mais diversificado do que se preconizava antes da descoberta de Nag Hammadi. Então, quando nós falamos nesses ensinos, nesses escritos, nós estamos falando em meados do século XX. São 70 anos. Então, há 70 anos, a humanidade já tem essa informação. E por que essa informação não estava disponível antes? Porque o que não era os selecionados foram destruídos. Felizmente, algumas pessoas conseguiram reconhecer a importância desses escritos e aí esconderam. Tem um outro equivalente ao Velho Testamento, que são os manuscritos do Mar Morto, que foi mais ou menos a mesma coisa. Pessoas esconderam para que não fossem destruídos por censura. Então, a questão da censura, a gente pensa que é recente, mas não. A censura já é há muito tempo, porque censura é baseado em interesses daqueles que detêm um determinado poder. E aí esses manuscritos já estão no nosso meio há 70 anos. 70 anos. Nós estamos falando ainda agora que 40 anos o pessoal carregava uma maleta que era o celular. Só poucos que realmente precisavam, que andavam com essas maletas. Mas isso 40 anos, isso aqui já tem 70 anos. Certo? E muito pouco se fala dessa informação. E o que é interessante, e aí Kardec não tinha essa informação, tá? Porque isso aí veio 100 anos depois de Kardec. E o que é interessante que junto com esses escritos, também tinha escritos da filosofia de Sócrates e Platão. Então, alguns livros de Sócrates e Platão também foram escondidos. E aí nós entendemos como Kardec, a princípio, né, sem esse conhecimento, conseguiu reconhecer Sócrates e Platão como precursores da doutrina de Jesus, e as pessoas lá, vou jogar para o século IV, porque não se tem ideia de quando isso foi escondido,
Mas eu vou jogar lá para o século IV, quando houve a seleção dos 4 evangelhos, ou 4 versões do evangelho, melhor dizendo, os ditos canônicos, que eles esconderam. Então lá eles já conseguiram reconhecer uma correlação entre Sócrates e Platão e os ensinos de Jesus. E ali temos várias outras versões versões do Evangelho. Tá? E são versões que são muito interessantes e estão muito mais em acordo com a doutrina espírita, por exemplo, que os 4 ditos canônicos. Tá? Então, são evangelhos muito interessantes e até hoje, mesmo depois de 70 anos, então ainda falta descobrir ou desvendar ou traduzir algumas questões desses escritos. E aí nós temos, jogando século IV, sou eu que estou jogando, porque não tem referência nenhuma. Século IV, as pessoas conseguiram perceber a correlação entre Sócrates e Platão e os ensinos de Jesus. Então, falar que eles não tinham condições de entender, nós vemos que existe uma problemática significativa nessa assertiva. E ela continua. Numerosos evangelhos circulavam entre os vários grupos cristãos, desde os evangelhos do Novo Testamento até os escritos do Evangelho de Tomé. Então, quem não conhece o Evangelho de Tomé, por exemplo, está perdendo uma oportunidade ímpar de entrar em um contato mais profundo com os ensinamentos de Jesus de forma mais direta. Porque o Evangelho segundo Tomé, ou versão do Evangelho de Tomé, é mais enxuto aos ensinos de Jesus. Então ele deixa de lado muitas das historinhas sobre Jesus, e eu falo historinhas porque Kardec que coloca... Né, tudo bem, ele não chama de historinha, mas ele fala que é duvidoso, lá também na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele divide o Novo Testamento em 4 partes, sendo que ele... 4 dessas partes é assim, duvidoso, e uma parte apenas que foi utilizado para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma versão mais correta, que está relacionada com os ensinos de Jesus. Agora, se Jesus subiu, se Jesus desceu, se Jesus dormiu, se Jesus jantou ou não, aí ele coloca nessa questão de ser mais duvidoso. Aconteceu ou não aconteceu, aí... Nós vemos algumas pessoas, às vezes, relatando como se fosse assim, uma descrição correta do que Jesus fez ou deixou de fazer, quando é baseado apenas em algo duvidoso, que é explícito por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, a gente pode esquecer um pouquinho essas historinhas de Jesus desceu, Jesus subiu, e tratar mais sobre as questões morais que Jesus trouxe. Tem algo que é muito interessante, é o Sermão do Monte. Então, uma vez eu estava fazendo uma palestra, aí eu estava coloquei que assim, o ensino mais importante de Jesus foi o Sermão da Planície. Aí as pessoas me olharam assim, franzindo a testa, né? Não, eu vi as pessoas falando para si mesmo, né? Sermão do Monte. Monte ou planície depende do evangelista que vai se basear. Né? Tem o evangelista que diz que ele subiu a montanha e lá falou o sermão da montanha, as bem-aventuranças, mas tem outro evangelista que ninguém fala muito, que relata que ele estava descendo a montanha. E quando chegou lá embaixo, ele soltou as bem-aventuranças. Né? Então, tem uma parte do cristianismo que é subir a montanha, tem outra parte que é descendo a montanha. Então, depende do evangelista que você vai privilegiar. Então, o sermão mais importante de Jesus são as bem-aventuranças. Né? Monte ou planície depende daquele que analisa. Então, até os escritos de Tomé, o Evangelho de Felipe e o Evangelho da Verdade, e esse Evangelho da Verdade, né, aí já é um particular meu, eu correlaciono com o nosso espírito de verdade.
Eu só fico imaginando se tem alguma relação. Não vi em lugar nenhum. Simplesmente da minha cabeça que eu tiro essa ideia, né? Porque quando eu li Evangelho de Verdade, eu correlacionei com o nosso Espírito de Verdade. Se foi o responsável pelo Evangelho da Verdade ou não, eu não sei. Mas é interessante. Então, esses ensinos de Nag Hammadi, eles são muito interessantes. E aí o que acontece? Quando nós queremos falar sobre Jesus, não podemos nos ater aos 4 evangelhos canônicos, os ditos canônicos, que foram separados por alguém. Foram selecionados por um grupo de pessoas. Se eu quero falar sobre Jesus, entender de Jesus, aí eu tenho que ampliar meus conhecimentos. Eu preciso buscar os evangelhos, porque nós somos espíritas. E para espírita não tem evangelho canônico, nem evangelho apócrifo, nem evangelho gnóstico. Nós temos versões do evangelho. Eu sou espírita. Então, como espírita, eu não devo privilegiar nenhuma das versões. Eu preciso analisar todas, porque elas é que vão me dar uma noção mais correta da vida ou da passagem de Jesus na Terra. Certo? Isso não é fácil. Não estou falando para vocês que isso é fácil. Os professores, os estudiosos dos evangelhos, é o motivo de vida deles. Eles passam a vida, são os acadêmicos, para estudar os evangelhos, os textos sagrados. E é uma confusão só. Às vezes a gente pensa que é só pegar o livro, ler, que é ali que corresponde, mas não é. Quando a gente olha e vê, por exemplo, Evangelho segundo Mateus, a gente acha que foi só Mateus que sentou e escreveu aquilo tudo. Aquilo é apanhado de textos, que não necessariamente é de Mateus, não necessariamente foi ele que escreveu tudo, mas foi tudo agrupado sob o nome de Mateus, Lucas e por aí vai. Tá? Só que lá eles têm um entendimento, eles conseguem identificar essa variação de escrita. Mas muita coisa ainda é duvidoso, mesmo para esses estudiosos. Quem não está interessado nisso, então fica com o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, Cláudio, eu não tenho interesse em ficar estudando Evangelho, vendo, né? Tá ótimo, não acho que deva. Mas aí nós temos a nossa versão, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que tem a versão, o Evangelho segundo o Espiritismo para a doutrina espírita? Porque ali foi selecionado as passagens mais corretas, ali nós temos as orientações de Kardec, ali nós temos as orientações dos espíritos. E aí eu não tenho interesse de me dedicar a isso todo, então nós ficamos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive as parábolas, porque tem algumas parábolas que consta nos 4 evangelhos que não faz sentido. Uma vez me deram para eu fazer uma palestra sobre uma parábola que tiraram dos 4 evangelhos. Né? Aí eu li a parábola. Não faz sentido. Certo? Aí eu precisei passar meia hora, metade da palestra, mostrando que aquela parábola, né? Alguma coisa estava errado, para depois pegar a versão correta da codificação, né? a parábola que correlacionava com aquela, para então tratar do tema de uma forma mais adequada. Tá? Assim como muitos outros ensinamentos secretos, mitos e poemas atribuídos a Jesus ou aos seus discípulos. Então, só aí nós temos essa questão sobre os textos ditos sagrados. Porque ficou que na Bíblia foi escrita por Deus, e aí ninguém pode questionar, e aí todo mundo... Nós trazemos isso no nosso arcabouço e mental, e que às vezes nós consideramos aquilo como correto. Uma vez eu fui fazer uma palestra, aí eu comecei falando assim, não, porque a Bíblia não é a palavra de Deus, né? Aí eu vi uma meia dúzia de pessoas sentadas lá no fundo, levantou e foi embora. Aí eu falei, xi. Aí depois, assistindo uma outra palestra,
assistindo uma outra palestra, aí o palestrante falou a mesma coisa. Só que ele falou de uma forma adequada. Aí minha esposa, que estava do meu lado, me cutucou, é assim que se fala. Né? Então, mas às vezes só escorrega. Né? É uma coisa que sai tão natural que às vezes só escorrega. Outra foi pior que eu fiz. Porque eu fui falar que o negócio de Papai Noel, que não acreditava em Papai Noel, né? Como acreditar em Papai Noel. Só que eu estava olhando, só tinha adulto na sala. Então eu falei do Papai Noel. Depois é que vieram me lembrar que era transmitido para outras salas. E inclusive tinha a sala que ficava as crianças. E tinha o pessoal com criança ali, né? E era passado pela televisão. Aí diz que algumas crianças se assustaram assim. Aí sorte que quem estava cuidando lá conseguiu quebrar meu galho. Mas vocês me perdoem quando eu soltar essas coisas assim, mas sai naturalmente. Eu só vejo depois. Ou então quando alguém me fala, alguém está apontando para minha esposa. Então o cristianismo contemporâneo, cuja complexidade e diversidade conhecemos, hoje tem uma diversidade do cristianismo. Nós temos várias versões de cristianismo. Então, catolicismo, evangélico, protestante, espíritas. E o espiritismo já está se dividindo, tá? Quem acha que o movimento espírita é uno, também ainda está vivendo ali numa utopia. O movimento espírita já está ramificando e, inclusive, as pessoas já se declaram espírita alguma coisa. Então, tem vários. Uma vez eu botei uma palestra, tem uns 5 já, ou 6. Tem até o espiritismo judaico. Interessante. Mas as pessoas vão se ramificando. Isso aí, conversando com vocês, eu acho que vai chegar um dia que, para aqueles que estão lá tentando manter o espiritismo raiz, eu acho que vai chegar o dia que nós vamos ter que nos referir a nós mesmos como kardecistas. Eu acho, para diferenciar das versões do espiritismo. Mas isso aqui é só entre nós aqui. Oi? Mas é eu com todo mundo aí. Quando eu falo nós aqui, é eu com todo mundo aí. Às vezes eu sei que estou gravando lá. Na verdade, porque eu já falei, isso aí na primeira vez que eu falo, eu já falei várias vezes, especialmente quando eu boto lá, que é espiritismo isso, eu não vou me citar aqui, espiritismo aquilo, espiritismo... várias versões. Vai chegar o dia que vamos precisar, identificar aquele que tenta seguir o original, vamos dizer assim. Então, na verdade, pode ser mais uniforme que as igrejas cristãs do século I e II. Por quê? Porque hoje em dia, essas vertentes do cristianismo, eles têm pontos em comum. Tá? E aí eu tiro o espiritismo desse grupo, porque o espiritismo não tem esses pontos em comuns com essas vertentes cristãs, porque eu faço a distinção entre cristianismo e ensino de Jesus. Nós temos o cristianismo, que é um movimento a partir dos ensinos de Jesus, e nós temos o ensino de Jesus, que é o puro. E vocês vão entender por quê. Então, de Jesus para o espiritismo, houve uma alteração na forma como as leis são apresentadas. Não é que foi alterada as leis, mas a forma como as leis são apresentadas. Nós tínhamos antes o Decálogo, os 10 mandamentos, que Jesus já mudou, colocou só 2, amar a Deus, e aqui tem o segundo, que é semelhante ao primeiro, que é amar ao próximo. Quando ele bota é semelhante ao primeiro, significa que é uma coisa só. Então, para eu amar a Deus, eu tenho que amar ao próximo. Se eu digo que amo a Deus, mas não amo ao próximo, significa que eu não amo a Deus. Eu só digo, só que posso até acreditar. Agora, se eu amo ao próximo, mesmo que eu não creia em Deus, eu estou amando a Deus. Isso eu acho extremamente interessante, porque aqui nós saímos de qualquer crença. Jesus tira esse amar a Deus da ligação com qualquer crença, porque eu posso ser ateu, eu posso ser materialista, mas se eu amar a Deus,
Eu estou amando, se eu amo ao próximo, eu estou amando a Deus. Não preciso nem acreditar em Deus para amar a Deus. Né? Então, Jesus, ele destaca o amor a Deus de qualquer crença possível e imaginável. As que existiam antes e as que virão a existir. Porque você só precisa amar ao próximo. E aí vem o Espiritismo e ele muda a forma como ele apresenta. Porque ele coloca o amai-vos. Amai-vos é nos amarmos. Se eu me amo, né, a nós, então eu estou amando a Deus. Então os dois, a forma como Jesus apresentou, foi incluída em um só. E depois vem o instruí-vos. O instruí-vos é que é a grande questão que o Espiritismo veio para trazer para nós. Então, precisamos nos amar, sim, mas precisamos nos instruir. Porque é apenas através da instrução que nós vamos compreender a nossa responsabilidade aqui e essa nossa relação com os ensinos de Jesus. Porque enquanto ficarmos na superficialidade, o entendimento está comprometido. Tá? E essa superficialidade ela já existe aí 2000 anos. E o planeta precisa, a humanidade precisa se sacudir. E nós vamos nos sacudir, desculpa, passei errado. Nós vamos nos sacudir através da instrução. Por isso que o Espiritismo ele vem incentivar essa parte da instrução. Então, para eu falar alguma coisa, eu preciso me instruir. Quando eu vou fazer uma palestra espírita, eu preciso me instruir. Mas instruir na fonte o mais próximo possível da realidade. Não ficar apenas na superficialidade. E aí, por isso, que falar de Jesus, como nós conhecemos, parece que eu entendo. Quando eu estou aqui falando de Jesus, parece que eu entendo por que ele fez ou deixou de fazer. Mas eu não entendo. Eu só estou me baseando numa avaliação humana do comportamento de Jesus. E aí, se eu me baseio no comportamento humano para entender o de Jesus, eu vou entender também que Jesus não chegava apenas e soltava uma parábola e ia embora. Ele explicava a parábola, certo? Então, e nós temos relatos que Jesus, né, as palestras de Jesus eram demoradas. Então, não é que ele chegava aqui bem-aventurados os aflitos e ia embora, certo? Então, ele falava a parábola, meu reino não é desse mundo, e explicava. Só que como nós falamos, é muito mais fácil guardar a historinha. Então, a historinha era contada primeiro para chamar a atenção, para ficar alguma coisa gravado. E depois ele palestrava, ele ensinava. Que nos cristãos da época, nós tivemos as várias interpretações dos ensinos de Jesus. Porque não foi monopolizado por um grupo e conduzido por um grupo. Então, o que nós tivemos ao longo desses séculos e séculos e séculos foi o monopólio de um grupo que formatou uma informação e foi apresentada para nós, que só foi ser quebrada no meados do século XIX com a doutrina espírita, em que ele veio quebrar esse domínio e apresentar coisas novas. E aí nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, em que o Espírito de verdade vem falar: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento, instruí-vos, esse é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, por isso que nós precisamos fazer essa distinção. Cristianismo é cristianismo. Ensino de Jesus, ensino de Jesus. Ensino de Jesus se encontra todas as verdades. Agora, no cristianismo tem erros que foram incluídos, ou intencionalmente, ou apenas por limitações de entendimento,
mas que são de origem humana. Então, a instrução é para conseguir identificar uma coisa da outra. Certo? Então, separar o joio do trigo é uma outra abordagem dessa questão aqui com relação ao cristianismo, que pode ser utilizada de uma forma ou aplicada também aos ensinamentos. E o principal desse tópico é que seus discípulos, lá no capítulo 24, aproximando-se, lhe disseram: por que lhes fala por parábolas? E respondendo-lhe, ele disse: é porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes foi dado. Então o incauto para por aqui, porque parece que responde, e aí fica com a interpretação de que eles não entendiam da época. Mas nós não podemos parar um ensino pela metade. Precisamos o quê? Continuar. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. Então o problema não é que eles não entendem, o problema é que eles não prestam atenção. O problema é que eles não têm interesse. Então, lhes foi dado conhecer os mistérios para os discípulos porque eles queriam entender. Eles prestavam atenção. Os outros não prestavam atenção. E isso é um erro, um problema nosso, até de hoje. Nós ouvimos alguma coisa pela metade, aí faz sentido para nós bloqueamos e esquecemos de prestar atenção para o restante do ensinamento. E aí nós temos esse comportamento com tudo, tá? Não é só com o ensino de Jesus, não, mas com tudo. Mas nós mantemos esse comportamento, inclusive, com os estudos espíritas. Nós ficamos com a parte fácil e não prestamos atenção no restante. E aqui depois eu vou deixar para vocês lerem, que tem a continuação desse ensino de Jesus, tá? Lá no capítulo 4, item 3. 24, muito obrigado. É por isso que eu trago minha esposa sempre para ela me corrigir. Ela me corrigia com mais frequência, a gente já está melhor, né? Por que fala Jesus por parábolas? Não é porque não podiam entender, não queriam entender. E aí nós colocamos, nós não queremos entender. Precisamos nos instruir. E eu pulei aquele slide para dar tempo para nós continuarmos aqui com a doutrina espírita. Porque nós utilizamos a mesma coisa para a doutrina espírita. Por que a doutrina espírita veio para meados do século XIX? Porque as pessoas já podiam entender. Não é essa que normalmente se fala? Pelo menos eu escutei isso, eu escuto isso direto. Meados do século XIX, porque foi quando as pessoas estavam prontas para ouvir. Só que isso também é uma falácia. Certo? Se há 500 anos antes de Jesus já tinha ideia da ideia cristã com Sócrates, depois veio Jesus, será que precisou de quase 2000 anos, arredondando aqui, para não fazer as contas e errar? Será que nós ainda precisávamos desse tempo todo para entender? Nós precisamos ver o contexto da doutrina espírita. A doutrina espírita ela veio naquela época por um motivo político. A gente acha que é uma questão de entendimento que a humanidade já podia entender. Não, foi uma questão política. Tinha que vir no seio, né, do conhecimento. Então, era a Europa. O espiritismo nasceu na França no segundo império, período em que estava Napoleão III. E olha o período que Napoleão III governou, 1852, 1870. Doutrina espírita, 1857, 1868. Né? Estou certo? Que é Livro dos Espíritos, primeiro, e a Gênese, o último a ser editado. Então isso aqui foi uma janela que se abriu na política daquela época
que permitiu que Kardec trouxesse a doutrina espírita. Quem começou foi Napoleão I, certo? Início do século XIX. E no início do século XIX, Napoleão I, ele quebrou ali a pressão da igreja. Quando ele se tornou imperador, era comum que o Papa colocava a coroa, tanto nos reis quanto nos imperadores. Aí, na hora que disse de coroar, né, Napoleão I como imperador, quando o Papa... primeiro. Ele foi lá, pegou a coroa e colocou na esposa e colocou nele. E o Papa ficou lá, né? Porque ele quis demonstrar que ele estava acima, inclusive, do Papa e da questão religiosa. Então, ali ele quebrou a pressão da igreja, ou pelo menos enfraqueceu. Napoleão III era sobrinho de Napoleão I. Ele primeiro entrou como presidente e depois foi o segundo imperador. E Napoleão III gostava das questões espiritualistas. Tá? Esse é um ponto principal. E ali iam lá a fazerem esses fenômenos para Napoleão III, mesa girante, essas coisas todas. Então, Napoleão III atendia a isso. Então, todo o desenvolvimento das obras básicas, né, ocorreu sobre o regime de Napoleão III. Então, foi uma questão política. A política da época permitiu que Kardec ou que o Espiritismo surgisse. Na Espanha, teve o Auto de Barcelona que queimou os livros espíritas que foram levados para lá. Então, nós vemos, não podia surgir na Espanha. Então, por quê? Porque as questões políticas não eram em acordo. Qual era a relação entre Napoleão III e o Espiritismo? O regime, né, teve influência indireta e decisiva no ambiente em que a doutrina espírita se desenvolveu. Não tem referência alguma de Napoleão III com o Espiritismo ou com Kardec, mas com o espiritualismo, sim. Tem muita referência nesse sentido. E Napoleão III, ele mantinha uma política de relativa liberdade de imprensa. Então, era possível falar, certo? Só que tinha repressão ao que era considerado perturbador da ordem. Então, apesar da relativa liberdade de imprensa, ainda existia uma certa pressão, uma certa repressão. Então, por isso, Kardec sempre evitava a política, evitava ataques religiosos diretos. Então, muitas vezes, quando a gente olha na codificação e pensa que Kardec está em acordo com os conceitos do cristianismo tradicional, é porque ele precisava ali, né, evitar esses ataques religiosos diretos. Então, Kardec, como que, de vez em quando, em alguns pontos você consegue identificar na codificação, ele passava ali em panos quentes para a situação para tentar ajeitar. Né? Não enquanto, mas ajeitar. Destacava que o Espiritismo era filosofia moral e científica. Então, Kardec sempre destacou isso, tirando o peso de religião, né, a ideia de religião para o Espiritismo, e que não era um partido ou seita. Então, por isso que nós temos essa abordagem. Quando Kardec, e esse é um entendimento, às vezes, no meio espírita, falando que a espírita não deve se envolver em política, porque Kardec dizia isso, mas Kardec dizia isso para sustentação da própria doutrina espírita. Certo? E porque hoje nós vemos algumas vezes que espírita não pode se candidatar a cargo público. Espírita não deve se envolver em política. Nós somos cidadãos de um país. Independente se eu sou espírita, católico, protestante, evangélico, umbandista. Então, eu sou um cidadão e, como cidadão, eu tenho meus deveres. E eu vou usar meus deveres de cidadão baseados no quê? Na filosofia que eu prego. Então, se eu prego a doutrina espírita, se eu sou adepto à doutrina espírita, se eu me considero uma espírita, as minhas deveres como cidadão
precisam estar relacionados com a doutrina espírita, certo? Então, não se falava em política é um equívoco. Kardec nunca colocou isso. O que ele colocou é porque ele não podia falar de política. Tá? Então, nós precisamos falar de política? Precisamos. Claro que eu não estou falando aqui que alguém vai vir aqui nesse local e começar a fazer propaganda política. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando de discutirmos o que é ser cidadão sendo espíritas e os nossos deveres para com o país em que nós vivemos. Tá? É nesse sentido. Então, às vezes, eu já vi, uma vez teve um espírita, eu esqueci o nome dele, que estava se candidatando a um cargo político desse. E aí teve uma crítica bem significativa, não, porque espírita não pode se envolver em política. Não só pode, como deve. Tá? Porque é a forma de nós levarmos os nossos preceitos para os nossos governantes. Claro que cada um vai avaliar segundo, né, o seu entendimento do que é espiritismo e também do que é ser cidadão. Então nós vemos que a falta de entendimento, e aí nós vamos ver a questão dos truivos. Porque quando não se entende o momento o momento político da doutrina espírita, às vezes não se entende porque Kardec falou isso ou falou aquilo. É em decorrência do momento político, do momento, né, do estado do conhecimento humano, que foi meados do século XIX. Então, Napoleão III, só o resumo final para nós terminarmos, que já deu aqui a hora, não teve relação direta com o espiritismo, mas seu governo criou o ambiente histórico em que Kardec pôde publicar as obras da codificação, divulgar ideias com relativa liberdade, organizar sociedades e periódicos, estabelecer a base do movimento espírita, que começou com Napoleão I, culminou com Napoleão III. E antes disso, no século XVI, teve, só se me permite um minuto, teve a contribuição do rei Henrique VIII, da Inglaterra, em que ele teve 6 esposas, né? Só para... Não vamos entrar em detalhe porque aquela vida era meio complicada. Mas, na época, não podia ter divórcio e casar, separar e casar novamente na igreja. Só que ele era casado com a primeira, que se interessou pela segunda, queria largar a primeira e ir para a segunda, o Papa não queria casar, ele tentou negociar. Aí, o que Henrique VIII fez? Fundou a igreja dele, que é a Igreja Anglicana. Na igreja anglicana, né, o separado pode se casar na igreja novamente. E até hoje, o chefe da igreja anglicana é o rei ou a rainha, porque ele se colocou como chefe da igreja anglicana lá no século XVI. Hoje com o chat GPT, com a inteligência artificial, né, não só chat GPT, Copilot, etc., o estudo ficou muito mais fácil. Porque quem tiver interesse, é só ir numa inteligência artificial dessas e colocar qual é a relação de Napoleão III com o espiritismo, qual foi o momento político em que a doutrina espírita surgiu, quais são os escritos de Nag Hammadi, né? O que isso vem trazer de entendimento para a passagem de Jesus entre nós, e por aí sucessivamente. Muito obrigado pela atenção, esperamos ter contribuído para as nossas reflexões. Alô. Obrigado, Cláudio, pelos estudos, né, pelo aprofundamento nos estudos, né, que o Cláudio sempre nos traz aqui, né. Vou entrar aqui então nos avisos, tá, Márcia? Um deles aí, o primeiro, Bazar de Natal, né?
Bazar de Natal vamos fazer no dia 29 de novembro, no dia 3 de dezembro, na quarta-feira, 20 horas, sempre o horário assim, da palestra. 29 de novembro é no sábado, 10 horas da manhã também. E no dia 4 de dezembro, desculpe, às 16 horas, né? Então, normalmente é feito aí confeccionado, né, com as artesãs, né? E nós vamos então fazer o bazar para poder arrecadar fundos aí, como sempre fazemos, né? Vamos ter o encontro de Natal aqui da Ceceda, né, que a gente vai fazer num sábado, né? Hoje a Edilene não está aqui. No sábado, dia 6 de dezembro. Então, no sábado, sem ser o que vem, o outro, né? Nós vamos então fazer o nosso encontro de Natal, que na verdade é para cada um trazer alguma coisinha, né? Um doce ou salgado, né? E a gente vai então compartilhar aqui, né? Depois vamos ter uma palestra normal, né? E depois da palestra, então, nós vamos comemorar essa ceia de Natal comendo aqui e nos confraternizando. E o terceiro e último aviso é da AME, Associação Médico Espírita de Teresópolis. Nós temos aí o Dr. Roberto Lúcio Souza, né, médico psiquiatra, vai falar sobre cuidados em saúde mental. Amanhã, né, 23 de novembro, né, Carlinha? 10 horas da manhã. Vai falar então no Facebook da AME Teresópolis ou no YouTube da AME Teresópolis. Ok? Bom, esses são os avisos aí de hoje, né? Só aproveitando, alguém nos visita hoje aí pela primeira vez? Né? Então tá bom, amigos. Então vamos encerrando aí essa primeira parte aí do nosso trabalho, né? Que é a parte de estudos. Vamos fazer aí nossa prece aí de encerramento para poder passar para o trabalho de passe. Lembrando que o passe não é obrigatório, aqueles que desejarem tomar o passe, aguardem que chamaremos, né? Quem dirige hoje ali a sala de passe, Antônio? Carlos, né? Carlos que dirige, né? Então tá bom. Então vamos pegar. Carlinha, você quer fazer a nossa prece, por favor? Boa noite, amigos. Vamos então nos posicionar, serenando os nossos sentimentos, elevando o nosso pensamento ao nosso amado Jesus. Agradecer a Jesus por aqui encontrar esse oásis de paz, de instrução, onde angariamos as forças necessárias para os embates da vida, os reveses, as dores e tristezas, mas que também possamos nos lembrar das alegrias, das conquistas e do amor, aquele que devemos cultivar em nós mesmos e no nosso planeta, tão necessitado desse sentimento puro, fugaz, mas eternizado pelo Mestre Jesus. E que possamos, desta forma, viver as palavras do nosso codificador quando nos ensina que amar a Deus e ao próximo é nos solidarizarmos, porque fora da caridade não nos salvaremos. Graças a Deus e que assim possa ser.